Galera, se vocês quiserem abrindo aí a Bíblia de vocês, a gente vai ler Lucas 5, dos versículos 1 ao 11. E enquanto isso, eu vou falando aqui enquanto vocês procuram aí. Cara, acho que pouca gente daqui sabe, me conhece a esse ponto, assim, mas eu morro de medo, não sei porquê, assim, mas eu morro de medo de mar. Cara, eu sempre tive medo, assim, eu lembro de uma ocasião que eu fui fazer uma viagem que a gente ia fazer meio que um mergulho, assim, no mar. E era um lugar super bonito, eu botei aquele óculos lá de mergulho, botei a cara assim na água e, cara, eu vi tartaruga passando embaixo de mim, um monte de coisa maneira, um monte de peixe irado passando e eu não conseguia achar nada daquilo muito bonito, eu só fiquei muito com medo. E aí eu travei todo, passei uma vergonha, alguém teve que ir lá me tirar do lugar de onde eu estava, porque eu não conseguia nem voltar para o barco. E aí, eu gosto de praia, eu gosto de pegar um jacarezinho de vez em quando e tal, mas o meu limite chega quando eu paro de dar pé na praia, ou quando eu paro de ver o mar, o chão, né? Assim, os que chegar primeiro é o meu limite, define ali o meu limite. E a Organização Nacional Francesa de Hidrografia, é meio específico, eu sei, ele diz que abaixo dos 200 metros de profundidade, a gente, como humanidade, assim, a gente só conhece 10% de todas as profundezas do oceano, assim. Abre aspas, o universo sob as ondas é menos conhecido do que a superfície da Lua. Interessante, né? Eu achei, cara, isso muito, assim, especial e, no meu caso, assim, muito aterrorizante, né? Eu não quero nem pensar muito o que tem, assim, nos lugares do mar que eu não conheço muito. Se alguém me convidasse para explorar tudo isso, assim, explorar uma parte disso, pelo menos, num submarino, cara, eu nunca aceitaria, assim. Mas e quando esse convite de ir para as profundezas, de ir, assim, mais fundo mesmo, e quando esse convite vem de Deus? E quando esse mar, que a gente não conhece, mas quando esse mar, que às vezes é até mais perigoso do que o mar mesmo, quando ele é a intimidade com Deus, assim, é a presença do próprio Deus. O que a gente faz quando Deus chama a gente a ir mais fundo mesmo? A gente vai ver hoje uma história que alguém recebeu esse chamado e a gente vai tentar entender um pouco sobre o próprio chamado e sobre como responder de acordo com isso mesmo. Se você já tem a sua Bíblia aberta aí, Lucas 5, do 1 ao 11, vamos ler junto. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que é o apóstolo Pedro, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Esse é o texto que, Deus quer trazer ao nosso coração hoje. Então, a gente já descobriu logo de cara que, Pedro é esse cara que foi chamado por Deus a ir mais fundo, a conhecer mais da intimidade de Jesus, a se entregar de uma forma diferente. E aí a gente vai passar uma parte do texto de cada vez para tentar entender como o que a gente pode aprender com esse texto mesmo, até as conclusões finais. Então já vamos direto para a primeira lição que a gente vai desenvolvendo a partir daí. Primeira lição: o acesso individual a Deus nos convida a irmos mais fundo, mesmo diante das incertezas. Para ficar claro aqui para a gente, não sei se todo mundo sabe,
Mas esse lago de Genezaré, que ele fala aqui no início do texto, é o Mar da Galileia, beleza? É um lugar super importante para o Novo Testamento, é um lago gigante de água doce, ele tem, às vezes a gente pode ter uma impressão de que ele é, né, de falar lago, parece que é pequeno, mas ele tem 19 quilômetros de comprimento e 13 de largura. E se alguém já foi para o Rio de carro, pela ponte, a ponte, para referência, tem 13 quilômetros. Então, assim, ele é muito grande de fato. Foi nesse mar que Jesus andou sobre as águas, foi nesse mar que os apóstolos eles acharam que iam morrer na grande tempestade. Jesus, cara, ensinou muitas coisas maravilhosas assim, ao redor dele lá também. Então, é um lugar muito importante, assim, de uma forma geral, para o Novo Testamento. Jesus estava sempre por ali. Então, vocês devem imaginar que pelo tamanho do lago, por todo assim, o cenário assim, de Israel, esse lago era muito importante também para a economia do lugar. Ali tinha muitos peixes, né, como vocês devem imaginar pelo tamanho dele também, e a própria pesca, o trabalho era muito importante ali também. Então, cara, por gerações, assim, por centenas de anos, o pessoal foi aprimorando técnicas, aprimorando habilidades, até que todo esse conhecimento chegou a Pedro em algum lugar. Mas, em algum momento, nem isso foi capaz, assim, de fazer com que Pedro tivesse algum resultado, né? Ele chega nesse dia específico que ele diz: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. A parte da noite, só para dar um contexto também sobre isso, era a parte melhor, assim, o melhor horário para se pescar. Porque, por alguns motivos, assim, mas alguns dos principais, eu não sei nada sobre pesca, tá? Mas, assim, alguns motivos principais que eu achei é que alguns dos peixes, algumas espécies são mais vulneráveis nessa noite, por causa de iluminação mais baixa, eles às vezes estão descansando em algum lugar que ficam mais vulneráveis. Por outro lado, algumas outras espécies que ficam mais nas profundezas, elas se aproximam um pouco mais da superfície para caçar, para viver a vida noturna lá, então elas acabam ficando mais vulneráveis também. E em terceiro, talvez o principal, seja um pouco por causa da temperatura. Lá nesse lugar, assim, as temperaturas às vezes chegam a 40 graus, mais de 40 graus durante o dia. Então, de noite, as temperaturas ficam um pouco mais baixas e fica mais tranquilo para se trabalhar durante muito tempo também. Então, beleza, Jesus chega nesse lugar e ele encontra, primeiro, uma multidão que estava comprimindo ele, ansiosa, ele estava ansiando para ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, e aqueles pescadores que estavam ali de cantinho, lavando suas redes. Esse lavando suas redes me chamou muito a atenção, porque, assim, isso significava e simbolizava, assim, para eles que, cara, não tinha mais nada a ser feito, né, assim. Eles já tinham pescado a noite inteira, já tinham tentado tudo o que eles podiam, e agora já não tinha mais esperança de que nada mudasse, assim. Não tinha mais o que ser feito, a não ser se preparar para a próxima noite. Então, vamos tentar começar a entender um pouco do cenário, o que estava passando pela cabeça de Pedro ali, né? Pedro, Tiago e João, que eram os outros apóstolos que estavam ali com ele. Hoje, se eu, fico doente, ou se eu não consigo ser produtivo no trabalho por algum motivo, eu tenho, várias leis trabalhistas, a carteira assinada, tudo bem, eu pego lá meu atestado médico, dou no trabalho, e está tudo tranquilo, meu salário vai continuar basicamente o mesmo. Mas os pescadores não são assim, né? Talvez eles se aproximassem um pouco hoje com o modelo de trabalho lá do pessoal de motorista de Uber, né? Se o cara dá algum problema no carro, se o cara fica doente por algum motivo e ele não consegue trabalhar, ele simplesmente vai ter menos dinheiro no final do mês. E no caso aqui de Pedro, da família dele, e da família de Tiago e João também, que estava meio que sob a responsabilidade dele, isso às vezes significaria um pouco de falta de sustento e de alimento para as famílias mesmo. Então Pedro estava, primeiro, né, muito frustrado de todo o investimento, todo o tempo e esforço investido sem pegar nada. Ele estava preocupado com o sustento da sua casa e do sustento das outras famílias que dependiam desse trabalho também. E ele estava sem esperança de ver alguma mudança de fato. Então, cara, eu imagino que ele estivesse lavando as redes ali de cantinho, só esperando Jesus acabar de falar, para ele pegar as coisas e ir embora. E é muito interessante, né? Porque pouco antes de Jesus falar para ele, cara, vai mais fundo e lança suas redes, e antes de falar com ele que ele seria pescador de homens, Jesus estava ali já fazendo esse trabalho. Ele estava ali lançando as redes ali para as multidões, falando, cara, provavelmente, imagina, Jesus pregando, devia ser algo maravilhoso, né? Não preciso nem falar muito disso aqui, mas, cara, Jesus estava pregando as boas novas do reino ali do lado deles, sabe?
Ele devia estar falando, cara, de como são felizes aqueles que acreditam em Deus mesmo, que acham esse tesouro que é o reino. E do outro lado, pertinho, eles estavam lá sem esperança e totalmente, assim, desacreditados. E aí acontece, nesse momento, uma coisa maravilhosa. Pela primeira vez, nesse relato, Jesus para de lançar as redes, né, de se direcionar à multidão como um todo e se direciona individualmente a Pedro. No versículo 4, ele diz: tendo acabado de falar à multidão, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. É um momento incrível, assim, é o próprio Deus invisível, infinito, falando diretamente, individualmente com um homem pecador, miserável e sem esperança nenhuma. E ele dá essa ordem: vá para onde as águas são mais fundas. Nas profundezas do mar, que é o lugar que eu morro de medo, são onde os pescadores poderiam pegar a maior quantidade de peixe e, ao mesmo tempo, sabe, os maiores peixes também, individualmente, mas, ao mesmo tempo, é um lugar perigoso, de fato. São onde a pressão é maior, é onde, sabe, realmente os maiores perigos estão também. E nesse mesmo mar, como a gente viu lá no início, seria o mesmo lugar que os próprios discípulos achariam que iriam morrer pela grande tempestade, lá em Lucas 8. Logo em seguida, Jesus dá outra ordem: lancem as redes para a pesca. Mas Jesus não faz sentido nenhum, eles já tinham acabado de tentar pescar a noite inteira, que é o melhor momento. Mas aí que entra um ponto essencial dessa passagem, que é a fé de Pedro. Já ele perceberia que Jesus não estava se importando realmente muito com os peixes ou com o sustento em si da casa de Pedro, porque ele sabe que Deus sabe o que ele precisava. Ele estava interessado nos corações, ele deixa de lançar as redes para as multidões e lança as redes agora diretamente para Pedro. E agora eu convidaria a fazer a mesma coisa. Isso já leva a gente para a segunda lição. Jesus tem toda a autoridade, apesar da lógica humana. Essa não foi a primeira vez que Jesus encontrou Pedro. Lá em João 1, João 1, 41, 42, o apóstolo diz: o primeiro que ele, aqui ele está falando de André. André era um discípulo de João Batista. Tinha acabado de acontecer aquele encontro que João Batista viu Jesus e falou: cara, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 discípulos de João foram seguir Jesus, um deles era André, que é irmão de Pedro. Então o texto diz: o primeiro que André encontrou depois desse encontro com Jesus foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isso é o Cristo. Ele o levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Então, Pedro já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha tido esse primeiro encontro, mas ele não tinha ainda se convertido de fato, ele não tinha se entregado por completo a Jesus. Depois disso ele voltou para a vida normal, voltou lá a fazer a pesca dele até que chegou esse dia. E, cara, Jesus é tão maravilhoso que, assim, se a gente passou a entender um pouco mais desse cenário de Pedro, que ele estava preocupado, estava com sustento, ele estava um monte de coisa na cabeça, Jesus sabia desse cenário muito melhor do que a gente. Jesus conhece o coração dele exatamente assim. E esse encontro não foi por acaso. Jesus estava ali sempre, mas ele esperou esse dia, ele escolheu esse dia específico para se revelar a Pedro e para chamar ele para segui-lo. E apesar dessa ordem de lançar as redes mais fundo e tal não fazer sentido nenhum, Pedro provavelmente se lembrou nesse momento do que seu irmão tinha falado para ele, do que André tinha falado para ele, de que, cara, ele é o Messias mesmo, ele é esse cara que a gente estava esperando, o Salvador. E ele tinha acabado de ouvir Jesus pregando também a toda a multidão. E mesmo que não fizesse sentido nenhum, ele decidiu obedecer. A fala que ele fala, reflete o seu coração mesmo. Mestre. Então aí a gente já entende que ele entendia um pouco da autoridade de Jesus, ele já tinha um respeito por Jesus, por quem ele era e pelas coisas que ele estava ensinando. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Então ele reconhece que toda essa técnica lá centenária que eu falei, toda essa habilidade já não serviu para nada, não tinha mais o que ser feito. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Então ele decidiu obedecer pela fé mesmo. Às vezes alguma coisa parecida assim pode acontecer no ambiente de trabalho, em casa, algumas coisas assim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário,
E aí, algumas reuniões, assim, eu dava alguma ideia, dava alguma sugestão de projeto, de mudança, e muitas vezes o pessoal não dava muita bola, né? Isso acaba sendo normal, infelizmente. Infelizmente para mim, né? Provavelmente, felizmente para a empresa também. Mas, às vezes, depois de eu falar alguma coisa, meu chefe, que já estava lá há muito mais tempo, ele falava uma coisa basicamente igual, só que às vezes com algumas outras palavras, de algum outro jeito. E o pessoal, de uma hora para outra, começava, pô, que coisa maravilhosa, que ideia maneira, vamos implementar. E aí eu comecei a perceber, a gente vai começando a entender que a autoridade, ela não está exatamente no que é falado, ela está na pessoa que fala. Isso é importante, a gente canta um pouco disso aqui na igreja, a gente canta, o poder não está nas palavras quando oro, mas no Deus que me responde, no Deus que me perdoa. A autoridade está no próprio Jesus. Se qualquer outra pessoa falasse para Pedro, pô, lança as redes aí de novo, ele provavelmente, se eu imagino bem Pedro na minha cabeça, ele provavelmente só ia rir da cara da pessoa e falar, mano, deixa eu lavar minhas redes aqui para eu ir embora logo para casa. Mas ele se lembrou disso tudo, de quem Jesus era, e decidiu se arriscar para obedecer ele. Se arriscar porque aqui tinha algumas coisinhas em jogo, mesmo que às vezes não pareça tanto, ele teria que, sei lá, lavar as redes de novo, se não der certo, ele provavelmente seria zoado por algumas pessoas, porque ele já tinha tentado, foi lançar as redes de novo e não tinha pegado mais nada. Talvez os seus sócios, né, o pessoal que trabalhasse com ele, pudesse ficar meio chateado também, por ter que trabalhar depois de já ter acabado tudo, mas ele decidiu se arriscar para obedecer Jesus. Mesmo sem fazer sentido, eles fizeram isso e esse evento eles presenciaram que ficou conhecido, como a gente acabou de ver, como a pesca milagrosa. E isso é muito maneiro, que às vezes a gente pode achar, né, às vezes a gente pode tratar que o grande milagre dessa pesca foi realmente a quantidade de peixes que eles pegaram naquele dia. Mas, cara, o maior milagre que aconteceu nesse dia, com certeza, foi a rede de Jesus alcançar o coração de Pedro. Não foram os peixes que Pedro alcançou com a sua rede, mas foi o próprio Pedro que Jesus alcançou com a sua rede. E essa pesca dos peixes não foi resultado dessa técnica, de tudo mais, foi resultado da própria obediência pela fé mesmo. Então Jesus mostrou, por meio disso, por meio de várias outras coisas, né, mas na visão de Pedro, por meio disso, que ele tem autoridade completa sobre a criação, mesmo que isso não fizesse sentido lógico. Mas já ele mostraria também que ele tem essa mesma autoridade completa sobre a própria vida de Pedro. E aí, com isso, a gente chega à nossa terceira lição, que Cristo é o único capaz de definir sua identidade, independentemente das circunstâncias. Ao demonstrar toda essa autoridade, né, sobre a criação, Pedro é levado a uma convicção profunda de pecado, né? Uma confissão de pecados também. Ele fala, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aqui ele entende duas coisas muito interessantes, né? Ele entende, primeiro, que Jesus é Senhor, que ele chama Jesus de Senhor, de fato, e ele entende que Jesus é totalmente santo. Afinal, ele não falaria, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador, já que todo mundo é pecador. Então, ele entende essas duas verdades essenciais de Jesus e ele tem essa reação muito parecida com o que o profeta Isaías teve lá em Isaías 6, quando ele vê a Deus e fala, ai de mim, Senhor, porque eu sou homem de lábios impuros, vivo no meio de homens de lábios impuros e meus olhos viram o Senhor. Isso é totalmente impossível, né, para a gente. E como só Deus é santo, Pedro entendeu, portanto, que ele não estava na frente ali só de um mero carpinteiro, alguém que magicamente saberia muito sobre pesca. Ele estava diante do próprio Deus, e isso fez com que ele se prostrasse diante dos seus pés, com toda razão. E diante disso, Jesus fala mais uma vez. Toda vez que Jesus fala, é um momento muito importante, assim, né, cara? Nenhuma voz, nenhuma palavra de Deus, assim, volta vazia. E diante dessa vez que Jesus fala, o que sai da boca dele, assim, é algo extraordinário. Ele fala, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Lá no relato de Marcos, quando ele fala dessa mesma ocasião, ele fala que Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Marcos 1,17. De qualquer forma, a intenção de Jesus era falar para Pedro, cara, você agora precisa deixar tudo para trás e ser totalmente diferente, ter uma vida completamente diferente.
né, o seguir-me, na época, era de fato, né, pô, deixa as coisas para lá, venha seguir porque ele vai fazer outras coisas, né? A gente vê Jesus andando por várias cidades, vários lugares. Então isso requeria uma entrega total mesmo, assim, da vida, né, do tempo, de tudo mais. Mas, cara, imagina se isso acontecesse assim com vocês no dia a dia. Se do nada vocês estão aqui e vem um cara que aí, beleza, fez um milagre muito maneiro. E ele fala para você, cara, você está estudando, sei lá, para medicina, está estudando aí para sua faculdade, ou já está na faculdade. Para com isso, deixa isso para lá, deixa suas amizades, deixa sua família, deixa tudo que você tem e tal. E vem me seguir que a gente vai fazer sei lá o quê. Vamos andar por aí. Cara, quem que tem uma autoridade para fazer isso, né? Quem que tem um poder e quem que poderia, sei lá, sabe, fazer alguma coisa nesse sentido? E aí eu pensei numa forma de tentar esclarecer um pouco isso na nossa mente. Espero que ajude. Vamos pensar, por exemplo, numa empresa. Tem um presidente de uma empresa. Ele é quem tem o poder de decisão final, né, de alguma decisão mesmo. E de onde vem esse poder que ele tem, né? Ele não nasceu com esse poder. Ou ele é o fundador da empresa, ou o criador da empresa, né? O fundador da empresa é quem tinha decisão e foi passando até que chegasse nele. Também, por exemplo, com a família. Nossos pais, eles têm autoridade sobre a gente. Eles representam a autoridade de Deus sobre a nossa casa. Então, eles têm o poder de decisão sobre a nossa casa. Mas esse poder não veio deles também. Foi porque Deus criou tudo e falou, os pais têm autoridade sobre os filhos. Beleza. Porque Deus, lá que nem o fundador da empresa, que criou a empresa, então ele faz o que ele quiser. Deus criou a gente e faz o que ele quiser. Então está aí o motivo da autoridade de Jesus sobre a vida de Pedro. Ele não tinha autoridade só sobre a criação, que ele tinha acabado de mostrar. Ele tinha autoridade sobre a vida de Pedro e sobre as nossas vidas, porque foi ele mesmo que tinha o criado. Diferentemente do pai terreno lá de Pedro, que tinha essa autoridade secundária dada por Deus, Jesus era a própria autoridade sendo exercida ali na vida de Pedro. Ele era a autoridade máxima e por isso ele dá essa ordem, sigam-me. E a partir do chamado de Jesus, ou como ele mesmo disse, né, de agora em diante, assim como já não caberia a Pedro definir a sua própria identidade, ele percebeu que já não caberia a ele se deixar definir também pelas circunstâncias que estavam em volta dele, né? Se você perguntasse para Pedro, talvez ele se definisse como um pescador judeu, sei lá como é que ele iria se definir. Mas, cara, de agora em diante, isso tudo iria mudar. De agora em diante, ele não seria mais um homem pecador sem esperança, ou um pescador fracassado, ou até agora, um pescador de muito sucesso, né? Agora que ele estava com muitos peixes. Mas, sabe, agora ele não precisaria mais temer. Jesus fala, não tenha medo. Ele não precisaria mais se esconder, porque de agora em diante tudo muda. A partir do momento que a gente conhece Jesus, a partir do momento que a gente tem esse encontro verdadeiro, tudo precisa mudar. Agora ele seria pescador de homens, servo e filho de Deus, amigo de Jesus. Agora só restava eles responderem esse chamado. E eles fizeram isso. A palavra diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Eu não sei nada, só fazendo um parênteses aqui, eu não sei nada de grego, né? Que é a língua original aqui do Novo Testamento. Mas, meu querido Clovinho deu uma cola do bem aqui, que eu achei muito interessante compartilhar com vocês também. Que, cara, esse verbo, seguiram, do deixaram tudo e seguiram, ele é de um tempo verbal no grego, que não tem no português, mas ele, né, originalmente, ele é de um tempo verbal que declara que, cara, aquilo foi uma decisão, assim, feita e foi algo definitivo. Não é um tempo verbal que tem como mudar depois, que tem uma certa abertura para que algo mude no futuro. Não, é algo definitivo, é algo que foi finalizado de uma vez por todas. Eles o seguiram e ponto. Não é algo que seria mudado de fato. E Jesus também também teve um compromisso definitivo. Ao se fazer homem, cumprir sua missão aqui na terra, ele que é o nosso molde perfeito, também fez tudo isso. Imagina se Jesus não tivesse perseverado até o fim, se essa decisão dele não tivesse sido definitiva. Ao contrário, como a gente vê lá em Filipenses 2, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes a homens.
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cara, Jesus perseverou até o fim. Ele é o que a gente deve seguir de fato. E esses apóstolos também fizeram essa decisão definitiva. E isso leva a gente à nossa primeira aplicação. Vão ser 2 aplicações, eu quero que vocês guardem com carinho no coração de vocês. Primeira aplicação: deixe tudo para trás, ousando ir mais fundo na presença de Deus. Cara, eu imagino como foi um pouco da reação dos familiares dos apóstolos aqui, Pedro, Tiago e João, quando eles souberam que eles tinham deixado tudo para trás para seguir Jesus. Afinal, assim, Jesus estava sendo revelado ainda, né, na época, e o pessoal, na maior parte do tempo, achava que ele era um falso profeta. Então, cara, imagina eles falando: você vai deixar tudo para seguir esse cara, esse falso profeta? E talvez não seja esse tipo de questionamento que a gente vá receber hoje, mas talvez, ao deixar tudo para trás e para seguir Jesus de fato, hoje a gente costuma ouvir algo como: cara, você deixa de ir no carnaval para ir para coisa de igreja? Esse é um clássico, né? Ou você vai deixar de ir na festa, enxopada e tal da faculdade, para ficar coisa de igreja, por causa de igreja, porque alguém 2000 anos atrás falou que, sei lá, não podia, né, na cabeça dos outros. Ou, cara, você ainda lê a Bíblia? Esse livro é muito ultrapassado. Enfim, eu poderia ficar citando um monte de exemplo aqui. Mas a resposta a cada um desses questionamentos, cara, deve ser um grande e retumbante sim. E aí você tem as justificativas, cara, porque você foi encontrado, você foi alcançado, chamado por Jesus a segui-lo. Foi Ele quem o criou, como a gente viu, e mostrou o poder suficiente para te libertar de todas essas coisas e muito mais outras que eu não falei aqui, para poder libertar você dessas coisas que prendem o mundo nos seus próprios pecados. Mas a gente sabe, né, cara, deixar tudo para trás e ousar ir mais fundo na presença de Deus não é uma aplicação que é fácil de ser cumprida, né? Mas a gente precisa e a gente é convidado a parar para pensar: cara, o que tem impedido você de deixar tudo para trás? E o que tem impedido você de buscar a Deus com todo o ser mesmo? Pensando um pouco sobre isso, assim, cara, talvez seja ainda o amor que você tem pelo próprio pecado, o amor que você tem pelo mundo. A gente não vai deixar, por exemplo, de colar numa prova, enquanto a gente ainda se satisfizer no fato de que a gente pode ficar tranquilo sem estudar, porque na hora a gente vai colar e vai passar, e isso alegrar o seu coração de alguma forma, nesse conforto. A gente não vai, né, parar de consumir pornografia enquanto você ainda se deixar satisfazer também. Por isso, a gente precisa criar no nosso coração um desgosto real pelo próprio pecado e não só pelas consequências do pecado, né? Quando a gente peca, a gente fica: pô, dei mole, agora eu estou afastado de Deus, preciso me esforçar para voltar e tal. Se sentir mal por isso, é tranquilo, mas a gente precisa desgostar de fato do próprio pecado em si, não só das consequências. A gente precisa parar de gostar do conforto mesmo, assim. A gente nunca vai ser capaz de deixar de lado o conforto da superficialidade no relacionamento de Deus, no relacionamento com Deus, enquanto essa superficialidade continuar satisfazendo o nosso coração também. Nesse lugar confortável, na presença de Deus, a gente pode considerar que a gente já conhece Jesus, então a gente está tranquilo, sempre vim na igreja, ou meus pais, oram comigo antes de dormir, eu leio a Bíblia, então eu estou tranquilo. Mas a partir do momento que esse seguir a Jesus vem acompanhado de um sofrimento, aí eu paro. Mas está tranquilo de novo, né? Porque eu já conheço Jesus. Cara, mas pensa num casamento, por exemplo, que é uma ilustração que o próprio Deus usa várias vezes assim para ilustrar, né, o relacionamento dele com a gente. Quando a gente casa, a gente vai lá na frente e tem muitas vezes um dos momentos mais esperados, né, no casamento, assim. São os votos. A gente vai lá na frente, cara, eu fiquei nervosíssimo para preparar meus votos, é mó labuta, mas assim, a gente chega lá e antigamente, né, tinha muito assim, o final dos votos, e até hoje, assim, muitas vezes, continuava lá com, prometer amar um ao outro, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Basicamente, a gente se compromete
a estar um com o outro e amar um ao outro, independentemente das circunstâncias. Vocês acham que esse compromisso, esse voto, valeria de alguma coisa se na primeira discussão, depois do casamento em si, né, depois da cerimônia do casamento, o casal terminasse? Valeria de alguma coisa esse compromisso? Não valeria de nada, mesmo que não seja na primeira. Vamos supor que eles ficaram, 20 anos casados, mas eles tinham se comprometido a ficar até que a morte nos separe, não sei o quê. Cara, se depois de 20, 30, 40, 50 anos de casado, eles decidirem, desistir de tentar e tal, acho que está muito difícil, não gosto mais de você, e tá tranquilo, vamos terminar. Você acha que esse compromisso valeu de alguma coisa de fato diante de Deus? Não valeu de nada. A gente é chamado essa noite a levar os compromissos a sério e a assumir um compromisso definitivo de seguir a Deus. Assim, também funciona o nosso relacionamento com Deus. A palavra garante que a gente vai ter muito sofrimento, de fato. Lá em Romanos 8, Paulo fala com a gente: se de fato participamos do sofrimento de Jesus, ou seja, a gente sofre por causa de Jesus, beleza? Também participaremos da sua glória quando for revelado. Cara, isso tem que estar no nosso coração. Sempre que alguém for fazer um desses questionamentos para a gente, sempre que alguém for discordar da gente, lembre-se, cara, que enquanto vocês sofrem por Jesus, a glória que vai ser dada a gente mesmo quando Jesus for revelado é maior também. O lado passivo, né, de vir à igreja, às vezes até de ir na reunião de oração, de só consumir o que é dado a gente, ficar aqui sentado bonitinho, eu mesmo não tenho uma vida com Deus, mas aqui, eu consigo ouvir uns louvores muito maneiros, consigo ouvir umas orações muito maneiras. Isso é muito confortável também. Mas é muito mais difícil a gente chegar em casa e, como Jesus ensinou para a gente lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, e a gente ir para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto, buscando uma profundidade desse relacionamento de forma individual mesmo. Isso é muito mais difícil, porque aí ninguém sabe o que a gente está fazendo, a gente, tem várias outras coisas para fazer, e aí que a gente vê mesmo onde está o nosso coração, né? Se Pedro tivesse seguido esse outro caminho, mais confortável, de continuar sendo um pescador lá normal, ainda mais agora que ele provavelmente seria um pescador famoso de ter tanto peixe assim de uma vez, ele provavelmente seria um ótimo pescador, mas assumindo esse compromisso definitivo, cara, Deus levou ele muito mais a fundo mesmo, assim. Deus usou a vida dele de forma grandiosa, ele foi o líder dos apóstolos e a gente, querendo ou não, está falando da conversão dele aqui mais de 2000 anos depois. A gente só vai viver coisas extraordinárias com Deus no momento que a gente tiver um relacionamento profundo com Ele. E, cara, como Pedro, Pedro já conhecia Jesus, lembra? Mas não tinha se entregado por completo. Quantas vezes, né, a gente conhece Jesus mesmo? Quantas vezes a gente ouve falar de Jesus várias vezes e segura, no nosso coração essa decisão, de fato, de seguir Ele por completo, de deixar tudo para trás. E é por isso que eu pensei nessas duas aplicações mesmo porque eu acredito que a gente é chamado hoje a fazer isso, a deixar tudo para trás e ir mais fundo na presença de Deus. E isso leva a gente, né, para a nossa segunda aplicação, que é, de novo, deixe tudo para trás, mas agora assumindo sua nova identidade em Cristo. Deixar tudo para trás não significa só, entre aspas, parar de buscar se satisfazer no pecado, nas coisas do mundo e buscar ter uma intimidade maior com Deus. Ao deixar tudo para trás, Pedro também assumiu essa nova identidade que ele tinha em Jesus. E a identidade aqui, ela trata de quem você é ao nível mais profundo, Como a gente falou antes, talvez Pedro se definisse lá como um pescador judeu, né? Como é que ele se definiria. Mas e se ele, sofresse um acidente ou simplesmente ficasse velho e não conseguisse mais ter força braçal para pescar? Ele perderia grande parte da sua identidade, que é algo tão profundo, porque ela estava definida em algo tão superficial. Isso é o que acontece, com vários atletas, um monte de gente, gera um monte de crise de ansiedade. Eu vi um depoimento de um cara chamado Léo Stronda, recentemente. Não sei se todo mundo conhece, mas ele é um bodybuilder, um cara que malha muito, e é um rapper também. E com ele aconteceu um pouco disso, Ele é um bodybuilder e rapper, e ele sofreu um acidente bizarro, mais da metade do corpo dele foi queimada. E como a aparência, o corpo dele era meio que uma das ferramentas principais do seu trabalho,
e ele se definia por meio disso, ele entrou numa crise de identidade bizarra, e nesse caso, graças a Deus, assim, Deus usou isso para impulsionar o coração dele a perceber que ele precisava basear sua identidade em algo que fosse muito mais duradouro do que o seu próprio corpo. E aí ele começou a falar de Jesus e começou a buscar conhecer mais Jesus mesmo. Então a minha identidade ela não pode estar baseada de forma alguma em alguma coisa que é passageira. A minha profissão, sei lá. Então se eu for me definir, eu não vou poder falar que eu sou um profissional de marketing em alguma coisa, um marido ou alguma coisa do tipo. Não pode estar baseado na minha profissão, minha etnia, minha geração, minha nacionalidade, minha função familiar como marido, que muitas dessas coisas são relevantes de fato e são justas diante de Deus também. Mas tudo isso é muito passageiro. O próprio salmista, lá em Salmo 144, ele fala que a nossa vida é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Então, cara, vamos pensar uma nova analogia rápida sobre trabalho também. Se a gente tem um diretor que ele precisa promover uma pessoa, e aí tem duas pessoas que ele precisa escolher para ele promover. Essas duas pessoas naturalmente estão competindo entre si por uma vaga lá e tal. Se no meio do caminho uma dessas pessoas se demite, passa a ficar muito claro que é a outra pessoa que vai ser promovida. E se a gente busca definir a nossa identidade com base nessas coisas passageiras de trabalho, de dinheiro, sei lá, de função, de qualquer coisa, isso vai competir automaticamente com a identidade que a gente deveria basear em Jesus. Então, o que precisa ser feito, de fato, é deixar tudo de lado. Da mesma forma que na analogia uma pessoa se demite, cara, a gente precisa abrir mão de todas essas coisas para passar a ficar claro a nossa verdadeira identidade em Jesus. A gente precisa deixar de pensar no que é passageiro e continuar pensando no que a Bíblia fala da gente mesmo. Tem uma parábola que Jesus fala mais ou menos sobre isso, mas que é interessante a gente trazer aqui, lá de Mateus 13. Jesus fala que tem um cara que ele encontrou um tesouro perdido, um tesouro escondido num campo. E aí ele foi, quando ele descobriu isso, ele voltou, vendeu tudo que ele tinha para comprar o campo que tinha o tesouro, porque aquele tesouro para ele era a coisa mais valiosa do mundo. E o reino dos céus é como isso que Jesus fala, é como esse próprio tesouro. E a nossa identidade em Jesus precisa ser isso também, a gente tem que abrir mão de tudo para ter ela mesma, para seguir a Jesus de forma completa. Então, alguns outros questionamentos que surgem o que você tem deixado de te definir, né? A palavra ensina várias coisas sobre a gente. Ela ensina que a gente é filho de Deus, em João 1:12. A gente é escolhido por Deus, Efésios 1:4-5. A gente é justificado por Deus, Romanos 8:30, e amados para sempre por Deus, Romanos 5:8. Então, quando você for fazer seu devocional, quando você for ler a Bíblia, para pensar o que Deus está falando de que você é, como Ele define a gente. Pensa em cada uma dessas coisas com calma. Então, assuma essa nova identidade mesmo, em Jesus, de forma definitiva, deixando tudo mais para trás, todo o pecado, tudo que atrasa mesmo assim a nossa caminhada em direção a Jesus. Então essas duas aplicações elas são muito ligadas mesmo, né? São muito interligadas. Deus nos chama a conhecer mais dele mesmo, a ir mais fundo na sua presença, e isso é feito justamente ao deixar tudo para trás e ao assumir essa nova identidade. E durante todo esse processo, mesmo que seja muito difícil, a gente pode confiar que a palavra dele é verdadeira, porque ele já mostrou várias vezes na nossa própria vida, em tantos relatos da Bíblia, assim, que ele tem toda a autoridade de fato. E ele mesmo afirma, não tenha medo. Essa decisão vai ser muito difícil, muitas vezes, mas Jesus sempre vai estar com a gente, ele sempre vai estar do nosso lado, e o Espírito Santo que ele mesmo enviou, sempre vai nos capacitar a cada passo do nosso caminho mesmo. Amém? Vamos orar para terminar. Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado, sim, por tudo que você tem falado no nosso coração, Senhor, obrigado pela obra que você tem feito na minha própria vida, na vida de cada um aqui do UP, Senhor. E eu te peço, Senhor, nessa noite que o Senhor impulsione a gente, Senhor, a deixar realmente tudo para trás, a deixar tudo de lado e a te seguir, Senhor, com um coração sincero, um coração que te ama, Senhor, um coração que anseia por ouvir sua voz, como aquela multidão ansiava no início da passagem, Senhor. Um coração que
deixa de fazer qualquer outra coisa, Senhor, para Te buscar mais. Senhor, abençoa cada um aqui, Senhor, para que a gente coloque essas coisas em prática mesmo, Senhor. Que a gente saiba, Senhor, seja em momentos de fartura ou em momentos de necessidade, Senhor, que você é o nosso Senhor, que você é quem comprou a nossa vida com sangue, Senhor, com um preço muito alto. E é você que sustenta a gente mesmo, Senhor. É em você que a gente encontra a nossa verdadeira identidade. Então, por favor, Senhor, firma isso nos nossos corações, perdoa os nossos pecados e alinha os nossos corações ao Seu mesmo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.